E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Bia e Beatriz vão se unir para provar a inocência de Clarice. As duas terão uma ideia genial e, com a ajuda de Basílio e Zélia, elas irão conseguir desmascarar Juliano e provar para o delegado que foi o vilão responsável pelo que aconteceu com Valéria. No entanto, Juliano, ao descobrir que caiu em uma grande armadilha, ele fugirá da polícia e irá até a pensão para se vingar de Beatriz. Será então que o vilão, ao encontrar todos reunidos, ele atira. Isso tudo terá início após Clarice ficar sabendo que o seu julgamento foi marcado. Ela encontrará Beatriz no salão de Glorinha e as duas começarão a conversar e Clarice vai aparentar estar bem. No entanto, de repente, a mãe de Beatriz começará a chorar e Beatriz, ao ver aquela situação, ela pergunta à sua mãe se estava acontecendo alguma coisa. Clarice respira fundo e responde: "Eu jurei a mim mesma que não iria me abalar com esse julgamento, mas eu não consigo, minha filha. Cada dia que se aproxima da minha audiência, eu fico cada vez mais nervosa." Beatriz se aproxima e diz: "A senhora precisa ter fé. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo e que a senhora vai ser inocentada." Clarice, ao escutar aquilo, avisa: "Eu queria ter ânimo para acreditar, minha estrelinha, mas eu não tenho mais nenhuma esperança. Eu sei muito bem que se as coisas continuarem dessa forma, eu vou ser presa, Beatriz. E provavelmente eu vou passar o resto da minha vida na cadeia por um crime que eu não cometi." Beatriz, com pena de sua mãe, afirma: "A senhora não vai ser presa. Isso eu te garanto. Eu sei que pode parecer impossível provar a tua inocência, mas a gente ainda tem tempo e eu juro que vou encontrar um jeito de te ajudar." Clarice, preocupada com sua filha, pede que ela não tente fazer nada contra os Alencar e alerta: "Beatriz, aquela família é perigosa e eu não quero que você se arrisque para tentar me ajudar. Você sabe muito bem do que eles são capazes, minha filha, e o que eles fizeram com o Geraldo." Beatriz, ao perceber que Clarice estava ficando cada vez mais nervosa, ela dá a sua palavra que não fará nada de perigoso. E Clarice, ao escutar aquilo, ela sai e diz que precisa falar com Teresa. Mais tarde, Beatriz volta para a pensão e dá de cara com Bia. A mocinha, ao se aproximar da irmã mais nova, ela pede para falar com a moça e avisa que se trata de um assunto muito sério. Bia, curiosa, a encara e pergunta: "E eu posso saber, Beatriz, o que você quer falar de tão importante comigo?" Beatriz vai direto ao ponto e diz: "É sobre a nossa mãe, Bia. O julgamento dela está se aproximando e se as coisas continuarem como estão, ela vai ser condenada." Bia fica preocupada e pergunta: "Eu sei, o caso da Mames é grave, mas eu ainda não entendi o que você quer comigo, Beatriz." Beatriz se aproxima ainda mais e revela que pretende desmascarar Juliano e provar a inocência de Clarice, mas que para isso ela vai precisar da ajuda dela. Bia, ao escutar aquilo, estranha e pergunta: "Como assim desmascarar o meu pai? O que você está pensando em fazer, Beatriz?" Beatriz, sem pensar duas vezes, responde: "Eu tenho um plano e eu acho que conheço um jeito de provar que foi o Juliano o responsável pelo que aconteceu com a tua verdadeira mãe, Bia, a Valéria." Bia fica em choque ao escutar aquilo e pede que Beatriz se explique melhor. Porém, antes de revelar o seu plano, Beatriz pergunta: "Primeiro, eu preciso saber, Bia, se você realmente tá do nosso lado, do lado da nossa mãe, ou do lado dos Alencar." Bia não hesita
e responde: é claro que eu tô do lado da Mames e eu faço qualquer coisa para ajudá-la. Beatriz fica feliz ao escutar aquilo e conta para Bia todo o seu plano em detalhes. Bia, ao escutar a ideia de Beatriz, ela fica animada e diz: mas isso é genial! Esse teu plano não tem como dar errado. Beatriz, no entanto, alerta que para o plano funcionar, elas irão precisar da ajuda de 2 pessoas. Bia, ao entender a dificuldade e o perigo de toda aquela situação, ela fica preocupada. E Beatriz pergunta: e então, Bia, você acha que a Zélia pode nos ajudar? Bia pensa um pouco e confirma. Já Beatriz, ao escutar aquilo, ela avisa: isso é excelente, então temos que nos apressar. Eu só preciso ligar para outra pessoa e pedir que ele nos encontre na casa da Zélia. Após falar aquilo, Beatriz fará uma ligação e, ao desligar, ela chama sua irmã mais nova para ir até o apartamento da loira. Não muito tempo depois, as 2 chegaram na casa de Zélia. E Zélia, ao ver Bia e Beatriz entrando, ela fica surpresa e pergunta o que elas estavam fazendo ali. E Bia responde: ô tia, porque precisamos muito da tua ajuda. Eu quero que a senhora nos ajude a provar a inocência da nossa mãe. Zélia estranha e comenta: mas como assim, Bia? Como eu posso ajudar vocês 2 a provar a inocência da Clarice? Até porque eu garanto que se eu pudesse, eu já teria ajudado a Clarice. Apesar de tudo, eu realmente gosto dela como se fosse a minha irmã. Bia se aproxima ainda mais e avisa: acontece que a Beatriz teve um plano genial, mas para que ele funcione, a senhora tem que nos ajudar. Esse é o único modo de provar que foi o Derry o verdadeiro culpado pelo que aconteceu com a minha mãe biológica. Zélia, ao escutar aquilo, fica curiosa e questiona: mas de que plano vocês estão falando? Me diga, do que se trata? Eu garanto que se eu puder ajudar, é claro que eu vou ajudar a Clarice. E quando Beatriz estava prestes a contar todo o seu plano, Basílio chega naquele momento. O rapaz, ao entrar e ver todas ali na sala, ele estranha e pergunta: mas o que está acontecendo aqui, Beatriz? Por que você me pediu que eu viesse até o apartamento da Zélia? A mocinha o encara e responde: eu vou desmascarar o Juliano e provar a inocência da minha mãe. Mas para isso, Basílio, eu preciso da tua ajuda e da ajuda da Zélia também. Basílio fica ainda mais curioso e pede à sua amiga para se explicar melhor. E Bia toma a frente e diz: Basílio, a Beatriz pensou em um plano para convencer o meu pai a confessar toda a verdade. Basílio e Zélia, ao escutarem aquilo, ficam admirados. E Zélia comenta: isso é impossível. O Juliano nunca aceitaria confessar toda a verdade. Isso eu posso garantir, querida. Beatriz a encara e responde: eu sei disso. E é por isso que a gente precisa enganar ele. E quando aquele pilantra perceber, ele já terá caído na nossa armadilha. Basílio olha para sua amiga e pergunta: mas de qual armadilha você está falando, Beatriz? Afinal de contas, qual é o teu plano? Beatriz se aproxima do rapaz e responde: há um tempo atrás, você me contou de uma tentativa que você e a Zélia fizeram para gravar uma conversa do Juliano e a Maristela. Você se lembra, Basílio? O rapaz pensa um pouco e responde: é claro que eu me lembro. Mas o que aquilo tem a ver com teu plano? Beatriz explica: é simples. A gente vai gravar o momento que o Juliano confessar todos os seus crimes. Eu só preciso saber se vocês ainda têm aquele aparelho. Basílio
avisa que o aparelho era da Zélia e não dele. A loira, ao escutar aquilo, responde: Bem, eu ainda tenho o aparelho guardado lá dentro, mas eu acho que será impossível conseguir gravar o Juliano confessando toda a verdade. Como a gente vai saber quando e onde o Juliano vai falar sobre um assunto desses? E onde a gente vai colocar aquele aparelho enorme? Bia pede que Zélia e Basílio se acalmem e garante que Beatriz já tinha pensado naquele detalhe. E Basílio, se aproximando ainda mais de sua amiga, ele pede: Pois então me diga, Beatriz, como você pretende convencer o Juliano a confessar toda a verdade? A mocinha olha para Zélia e avisa: Não serei eu a fazer isso, mas sim você, Zélia. Somente você é capaz de arrancar toda a verdade do Juliano. Zélia, sem pensar duas vezes, pergunta: Eu? Mas como eu vou conseguir uma coisa dessas? O Juliano me odeia e ele nunca contaria os crimes que ele cometeu para mim. Beatriz fala que sabe muito bem daquilo, porém, ela repete que tem um plano e diz: A gente vai aproveitar que você é a nova presidente da Perfumaria Carioca e que os Alencar estão passando por um momento de dificuldade para enganar o Juliano. Zélia escuta tudo calada e Beatriz continua falando: Zélia, você só precisa chamar o Juliano até a sua sala e oferecer para ele uma aliança. Você terá que mentir e dizer que precisa da experiência dele para administrar a Perfumaria Carioca. Zélia, naquele momento, retruca e avisa que nunca precisaria da ajuda de um incompetente como Juliano. E Beatriz responde: Eu sei disso, Zélia, mas isso tudo é apenas para enganar ele e fazer com que aquele crápula pense que você precisa dele. Inclusive, é bom que você ofereça um cargo para ele na empresa. Zélia, ao escutar aquilo, ela entende o plano da garota e comenta: E eu imagino que depois que eu conseguir a confiança daquele paspalho, o próximo passo é fazer com que ele confesse toda a verdade para mim, não é mesmo? Beatriz confirma. E Zélia, após pensar bem, ela responde: Bom, esse teu plano não é nada mau. E para dizer a verdade, eu acho que essa é a melhor chance que a gente tem para ajudar a Clarice. Basílio também concorda. E Bia completa dizendo: E para que esse plano seja perfeito e o meu pai não desconfie de nada, ele precisa pensar que você, tia, brigou com a minha mãe. Mas a senhora não precisa se preocupar, que eu já sei o que fazer para enganá-lo. Beatriz se aproxima de Zélia e avisa: Assim que a Bia fizer a parte dela no plano, você terá que agir rápido, Zélia. Você vai ter que marcar essa conversa com o Juliano em uma das salas da Perfumaria Carioca. E você, Basílio, precisa colocar o gravador de voz em modo que o Juliano não veja. Zélia garante que assim que receber o sinal da Bia, ela colocará a sua parte do plano em ação. E Basílio avisa: Da minha parte, vocês não se preocupem. Eu vou instalar o aparelho na sala da Zélia e depois vou montar uma base na minha sala também, para que a gente possa escutar toda a conversa. Beatriz diz que aquilo será perfeito e avisa: Assim, a gente vai poder escutar tudo e se a Zélia correr algum perigo, a gente pode correr para ajudá-la. No entanto, Zélia deixa bem claro que não tem medo do Juliano e avisa que ele não é capaz de fazer nada contra ela. Já a Bia, ao escutar aquilo, ela fala: Bom, já que todos já sabem o que tem que ser feito, eu vou indo para colocar a minha parte do plano em ação. Basílio, sem perder tempo, ele sai para preparar o gravador na sala de Zélia. Não muito tempo depois, Bia chegará na mansão dos Alencar e, ao conversar com seu pai e sua avó, a garota mente e fala que sua mãe brigou com a Zélia. Juliano e Maristela se mostram interessados e pedem que a moça conte os detalhes. Bia
Então inventa uma história e fala que a discussão entre as duas foi muito feia. Após uma breve conversa, a garota avisa que tinha se lembrado de um compromisso e sai logo em seguida. Mais tarde, Bia voltará para o apartamento de Zélia e diz que já colocou a sua parte do plano em ação. Já Beatriz, ao saber daquilo, pede que Zélia se apresse e ligue para Juliano naquele momento. Zélia, sem perder tempo, pega o telefone e liga para a mansão dos Alencar. No entanto, será Maristela a atender a ligação. E Zélia pedirá que a megera passe o telefone para Juliano. Maristela avisa que ninguém naquela casa irá falar com ela. E Juliano, ao perceber que a Zélia queria falar com ele, o crápula pegará o telefone de sua mãe e perguntará a Zélia o que ela queria. Zélia, sem perder tempo, marca um encontro e garante que é para tratar de um assunto do interesse dele. Juliano, ao escutar aquilo, confirma e logo em seguida ele desliga o telefone. Já Maristela não gosta nada daquela história e ela pergunta ao filho: "O que aquela infeliz queria com você, Juliano?" O crápula olha para sua mãe e responde: "Isso eu ainda não sei, mas daqui a pouco eu vou descobrir. Ela marcou de nos encontrarmos na perfumaria carioca." Maristela alerta o filho e diz que não estava gostando nada daquela história. Juliano, ao escutar aquilo, ele pergunta: "E o que a senhora acha que a Zélia pode estar armando dessa vez?" A essa altura da história, Juliano e Maristela já sabem da verdadeira identidade de Zélia. E Maristela alertará Juliano dizendo: "Você sabe muito bem, Juliano, que a Zélia na verdade é a Branca Rangel, e ela nos odeia pelo que fizemos com o marido dela." Juliano a encara e responde: "Mamãe, eu nunca fiz nada contra o marido dela, e nem contra ela. Isso foi a senhora quem fez, e na verdade eu sempre me dei muito bem com ela." Maristela, ao escutar aquilo, fica furiosa e alerta novamente que Zélia é uma cobra traiçoeira. E após falar aquilo, a megera sai e deixa Juliano sozinho. O vilão fica pensativo e fala consigo mesmo: "Talvez a mamãe tenha razão. Eu acho que é melhor tomar muito cuidado com a Zélia." Juliano, suspeitando que a loira estivesse armando alguma coisa, ele se aproxima de uma gaveta e pega algo. E logo em seguida, ele sai. Enquanto isso, Basílio estará na sala de Zélia e, ao pegar o gravador de voz, ele instala no escritório da loira. E não muito tempo depois, Zélia chegará acompanhada de Beatriz e Bia. E Basílio, ao ver as três, ele avisa: "Ainda bem que vocês chegaram. Eu já terminei de ajeitar tudo e agora é só esperar o Juliano." Beatriz, ao escutar aquilo, comenta: "Bom, então é melhor sairmos daqui, Bia, e ficar esperando na sala do Basílio." O rapaz concorda e diz: "Vocês não se preocupem, que a gente vai conseguir escutar tudo de lá." E após falar aquilo, ele sai acompanhado de Beatriz e Bia. Enquanto isso, Zélia fica sozinha na sala, esperando por Juliano. E não demora muito, e o crápula chega. E Juliano, ao se aproximar de Zélia, pergunta: "Zélia, então me diga de uma vez, o que você tem de tão importante para falar comigo?" Zélia contará de sua briga com Clarice. E Juliano comenta que já tinha ouvido falar. A loira então o encara e diz: "Bem, mas isso não tem problema, até porque a Clarice sempre foi uma peça que eu precisava usar para chegar no meu objetivo." Juliano retruca: "E eu imagino que esse objetivo era roubar a perfumaria carioca, a empresa da minha família." Zélia, se aproximando ainda mais, responde: "Na verdade,
Essa empresa foi construída graças à fórmula do sabonete do meu marido. E sem aquele sabonete, vocês nunca teriam chegado aonde chegaram. Então, de certa forma, Juliano, eu só peguei o que era meu por direito. Juliano, ao escutar aquilo, avisa que não tinha ido até ali para discutir sobre aquele assunto e pergunta à loira o que ela quer conversar com ele. Zélia mente e diz que está com saudades do vilão. A loira, ao perceber que Juliano estava acreditando nela, ela diz: eu quero que você saiba, Juliano, que eu realmente gostava das noites que passávamos juntos e gostaria muito que a nossa relação continuasse. E por isso, eu queria te oferecer o cargo de vice-presidente da perfumaria. Juliano fica pensativo e Zélia, insistindo, pergunta: o que você acha, Juliano? Você aceita ficar ao meu lado, tanto nos negócios como na cama? O vilão, percebendo que aquela era a sua melhor oportunidade, ele aceita. Porém, Zélia o encara e avisa: só tem uma coisa que eu preciso que você faça antes. Juliano fica calado e Zélia pede: eu preciso saber exatamente com quem eu estou lidando. Por isso, eu quero saber toda a verdade sobre o que aconteceu com a verdadeira mãe da Bia também. E sobre o roubo do colar. O vilão, sem saber que aquela conversa estava sendo gravada, ele confessa toda a verdade e admite ter mandado a Bia roubar o colar para culpar a Beatriz. E também ele confessa que foi ele quem empurrou a Valéria e depois pagou o Geraldo para que ele enterrasse o corpo. Porém, naquele momento, Juliano escuta um barulho e percebe que tinha um gravador escondido. O vilão fica furioso ao notar que tudo aquilo era uma armadilha e grita: mas o que significa isso, Zélia? Você estava gravando a nossa conversa? A loira confirma e diz: bem, agora não tem importância se você sabe ou não. Até porque você já me contou tudo o que eu precisava saber. E eu garanto que você vai mofar na cadeia, Juliano. Naquele momento, o vilão pegará algo. E Zélia, ao ver o que tinha nas mãos de Juliano, ela ficará em choque e grita pedindo ajuda. Basílio, Beatriz e Bia, que estarão na sala ao lado, ao escutarem os gritos, eles se apressam. Porém, antes que eles pudessem entrar no escritório de Basílio, os três escutarão um tiro. Beatriz, com medo, pergunta o que pode ter acontecido. E Bia comenta: só pode ter sido meu pai. Ele deve ter usado o mesmo método que ele usou para te ameaçar, Beatriz. Basílio encara as duas e avisa: não é possível. Eu tenho certeza que não foi o Juliano quem atirou. Beatriz acha estranha a reação do rapaz e pede uma explicação. Basílio então vai direto ao ponto e conta: acontece que eu descobri onde Juliano escondia a sua amiguinha e sabotei em modo que ele não conseguisse usar contra ninguém. Bia e Beatriz ficam surpresas com aquilo e Bia pergunta: mas então, quem foi que deu esse tiro que acabamos de escutar? Os três se apressam e vão até a sala de Zélia. E ao entrarem, eles tomam um susto ao ver Juliano caído no chão e Zélia em choque. Basílio então perguntará à loira o que tinha acontecido. E ela responde: o Juliano apontou uma arma para mim e eu sabia que ele iria apertar o gatilho. E por isso eu peguei a minha, que eu tinha escondido na minha gaveta. E quando Juliano apertou o gatilho, eu também apertei. Mas por sorte, a arma desse cretino não disparou. Basílio explicará tudo o que ele fez para a loira.
Ele tranquiliza Zélia, dizendo que aquilo foi legítima defesa. Na sequência, o delegado chega e afirma a mesma coisa. E ao escutar a gravação, o delegado avisa que as acusações em cima da Clarice serão retiradas. Após alguns dias, Maristela será levada presa e o delegado afirma que ela foi cúmplice do Juliano. Além disso, ela foi a mandante do roubo do colar. Já Bia responderá em liberdade, já que ela ajudou a revelar toda a verdade. E Beatriz e Beto finalmente serão felizes, e Clarice e Gregório também. Agora, deixem uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem aquele like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.